Você se considera um bom aprendiz, um bom aluno? Será que você está disposto a aprender da forma, da maneira, como Deus quiser lhe ensinar? Vamos a Isaías, capítulo 38, versículo de número 17, está escrito assim na palavra de Deus. Agora eu posso compreender. Todo esse sofrimento foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou e me libertou da cova da destruição. Além disso, perdoou todos os meus pecados. Eu estou lendo na versão Bíblia Viva. Agora eu vou ler o mesmo versículo em uma outra versão, a NVI, a Nova Versão Internacional. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu nome me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Tanto em uma tradução como na outra, a palavra aqui, ela mostra que Ezequias ele está dizendo que foi bom passar pelo sofrimento que ele passou, enfrentar a situação difícil que ele enfrentou, vivenciar uma experiência de morte iminente, para que ele pudesse aprender, para que ele se tornasse uma pessoa melhor, para que ele pudesse extrair daquela situação uma lição importante. Então, na Bíblia Viva, o início do versículo diz, agora eu posso compreender. Na Nova Versão Internacional, na primeira parte do versículo está escrito, foi para o meu benefício que tanto sofri. Isaías está se referindo à enfermidade que Isaías falou com ele, lá no capítulo 38, lá no primeiro versículo. Depois você pode ler, eu vou ler aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. É isso mesmo, eu acabei de ler na Nova Versão Internacional. Então aqui fica bem claro que existem sofrimentos, situações, adversidades, tribulações, provações que servem como aprendizado. Nós precisamos extrair boas lições dessas situações. É fato que, guarde essa frase no seu coração, não chame de injustiça resultados que você precisa colher para aprender. É isso que aconteceu com Isaías. Ele precisou colher o resultado enfermidade, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse se tornar uma pessoa melhor, para que ele colocasse a mão na consciência. Infelizmente, hoje se prega um evangelho triunfalista. Um evangelho que só quer saber de conquistar, vencer, triunfar, tomar posse, receber. E quando Deus, ele permite que passemos por situações para nos lapidar. Você sabe que o processo de lapidação não é fácil, é doloroso. Você sabe que o processo de poda também é difícil, é doloroso. E muitas vezes estamos no processo de lapidação, de poda. Deus está nos tratando. Muitas vezes, aqui no próprio livro de Isaías, a palavra de Deus fala sobre a fornalha da aflição. Há pessoas que estão entrando nessa fornalha. Estão passando por aflições para despertarem, para aprenderem, para se tornarem pessoas melhores, para conseguirem entrar em uma nova fase. É isso mesmo. Existem lições que você já aprendeu e outras que você aprenderá com tudo que você está vivenciando. Eu já falei aqui, repito, Midavar é uma palavra que define o deserto também. E deserto, segundo essa palavra Midavar, é escola da palavra. Às vezes nós só aprendemos a palavra da pior forma. Às vezes nós só aprendemos a palavra sofrendo, passando por situações difíceis, sendo apertados. Às vezes precisamos passar por um processo de perdas. Existem perdas que não foram para o seu mal. Pelo contrário, Deus permitiu que você perdesse essas coisas para que você pudesse ganhar outras. É isso mesmo. Eu, ano passado, passei por uma situação muito difícil. Uma situação de perda, que eu defino da seguinte maneira. Eu perdi tudo para não me perder. Eu perdi tudo para não me perder. É isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você perde algo e você só reclama, e você continua murmurando, ou você começa a murmurar, você perdeu duas vezes. Agora, quando você perde algo e você aprende com aquela perda, então o saldo foi positivo, é isso mesmo. Há pessoas que elas só querem ganhar, mas muitas vezes para você ganhar você tem que perder algumas amizades, perder alguns benefícios, privilégios, perder, às vezes, alguma porta. Existem lições que você só vai aprender na zona de confronto. Na zona de conforto você não aprende, mas na zona de confronto você aprende. É isso mesmo. É essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Talvez você pense assim, eu queria que o pastor trouxesse uma promessa de Deus para mim, uma palavra motivadora, uma palavra inspirada, uma palavra encorajadora, mas essa é uma palavra de bênçãos. Essa é uma palavra que mostra a verdade do evangelho. O evangelho não é só ganhar, 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 não. Eu já falei aqui que Satanás ele teme mais as renúncias que você faz do que as suas conquistas. Deus vai celebrar mais as suas renúncias do que as suas conquistas. Porque às vezes as nossas conquistas nos afastam de Deus. As nossas conquistas às vezes acabam nos iludindo. E é necessário que percamos algumas coisas para despertarmos. Lembra do filho pródigo? Quando é que ele aprendeu a lição? Quando ele recebeu a herança ou depois que ele perdeu tudo? Depois que ele perdeu tudo, que ele colocou a mão na consciência.
que ele pensou em voltar para a casa do pai, que ele viu a burrada que ele fez. E às vezes nós só aprenderemos com as perdas. Há pessoas que um dia perderam um relacionamento. Uma vez eu atendi um homem que ele estava chorando copiosamente. E ele falou: pastor, eu perdi o meu casamento. A minha esposa, ela falava que ela não queria que eu me relacionasse com algumas mulheres lá no meu trabalho. Ela tinha ciúme, ela desconfiava dessas mulheres. Ela pediu para eu diminuir a relação com essas mulheres. Mas eu achava que era besteira. Eu não dava valor, eu não dava importância. Aquilo era importante para ela, mas eu achava que não era importante. Eu achava que ela queria me dominar. Só que agora ela foi embora de casa. E eu estou desesperado. Eu já pensei até em dar cabo da minha própria vida. Então foi necessário que ele perdesse, para que ele pudesse dar valor à mulher da vida dele. Aquelas amizades agora não poderiam suprir a carência que aquele homem tinha da sua esposa. Então, muitas vezes é necessário você se afastar de algumas pessoas para não perder outras que são mais importantes. Às vezes é necessário você abrir mão de algumas coisas para que você possa conquistar outras que são mais valiosas. É isso mesmo, guarde essa palavra no seu coração. Do versículo 15 ao versículo 20 de Isaías 38, nós vemos ali Ezequias oferecendo louvores pela cura que ele recebeu. Ele recebeu uma cura maravilhosa, porque Deus, através do profeta, disse que ele iria morrer. Só que o Ezequias, ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ele dá graças ao humilde. Ele trata com favor aquele que se humilha, aquele que se arrepende. E muitas vezes é necessário nós chegarmos diante de Deus e falarmos para Deus: Senhor, me perdoe. Porque todas essas perdas, tudo bem, elas estão contribuindo para que eu melhore. Mas eu também não precisava passar por isso. O meu orgulho está sendo ferido. O Senhor está me tratando. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas se for necessário, Ele vai te fazer sofrer. Ele vai me fazer sofrer. Isso é inevitável. Ele não quer que os filhos dele sofram. Na verdade, todo pai quer que o filho aprenda da melhor forma. Mas nós não aprendemos. Às vezes nós só vamos aprender com as perdas mesmo, com as pancadas da vida, com as lutas, com as fornalhas da aflição. É assim que iremos aprender. Então é necessário. Deus vai permitir que você passe por isso. Olha o que Ezequias ele fez no versículo 2, lá de Isaías 38. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias se derramou aos pés do Senhor. Ezequias reconheceu que ele precisava se quebrantar. Ele teve consciência de que aquela situação era para o seu bem. Foi necessário. Às vezes, o sofrimento ele é necessário. Não estou dizendo que Deus está colocando o sofrimento na sua vida, mas que Deus pode permitir o sofrimento, as perdas, os danos, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você consiga entrar na nova fase que ele tem para a sua vida. É isso mesmo. Você lembra de Moisés? Moisés teve 3 fases. A fase no palácio, lá na corte de Faraó, com todas as regalias, com todos os benefícios, 40 anos. Depois ele ficou 40 anos no deserto. E com 80 anos ele volta para libertar o povo da escravidão. É isso mesmo. Ele não passou para a última fase sem primeiro passar por um deserto. E naquele deserto ele foi esmagado, ele foi tratado, ele foi moldado. O povo de Israel também foi para um deserto. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, fala sobre isso, que Deus levou o povo para o deserto para humilhar aquele povo, para que aquele povo pudesse aprender. E muitas vezes Deus nos leva para um deserto existencial. Ele afasta pessoas de nós. Pessoas que você jamais poderia imaginar que elas se afastariam, elas começam a se afastar. Por quê? Porque Deus está querendo tratar de você. Deus está querendo levar você para um lugar de intimidade, de dependência dele. É isso mesmo. E não para por aí. Não foi só Ezequias que aprendeu, Moisés e tantos outros. Davi também foi para um deserto. Jesus foi para um deserto. E no Novo Testamento, olha o que a palavra de Deus ela diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim, ó: embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer por meio daquilo que sofreu. Até Jesus precisou sofrer. Até Jesus extraiu lições do sofrimento. Jesus foi traído, Jesus sofreu injustiça, Jesus sofreu ingratidão, Jesus apanhou, Jesus foi cuspido, Jesus sofreu com a perda de muitos discípulos, quando ele deu um sermão mais duro, um sermão mais enérgico, muitos discípulos se afastaram. Então Jesus passou por várias situações. Jesus foi para o Getsemane, o lugar da prensa. Ali foi prensado, ele ficou em grande agonia, perto da sua morte, da sua crucificação. É isso mesmo. A palavra de Deus também fala lá em Romanos 8,32, que Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus também passou por várias situações difíceis. E eu e você também passaremos. Não pense que nós estamos nesse mundo para nos divertirmos. Não. Estamos nesse mundo para sermos servos de Deus, para glorificarmos a Deus, para honrarmos a nossa fé em Cristo Jesus, para vivermos uma vida que honra e louva ao nosso Deus. E muitas vezes Deus nos permite passar por situações para sermos lapidados, tratados e nos tornarmos pessoas que irão glorificar a Ele nessa terra, nessa vida, em nome de Jesus. Então eu repito, não chame de injustiça os resultados que você precisa colher para aprender.
As lições que você precisa vivenciar para aprender, as perdas, os danos, as pancadas que você precisa sofrer para aprender. Porque na zona de conforto, nós não aprendemos. Às vezes somos levados para as zonas de confronto, para assim aprendermos. É isso mesmo. Então, se você perde e aprende, o resultado é positivo. Agora, se você perde e só reclama, você perdeu duas vezes. Porque você perdeu a primeira vez e está perdendo a oportunidade de aprender. Guarde essa palavra no seu coração. Esse é o evangelho de verdade. Não é um evangelho plastificado, um evangelho falso, um pseudo-evangelho, não. Esse é o evangelho que Deus trata, que Deus vai lapidar você, que Deus vai moldar você, que Deus vai permitir que você enfrente desertos, midavá, escolas da palavra. É assim que você vai aprendendo a palavra de Deus. É assim. É você pregando muitas vezes e depois você está sendo pregado. Muitas vezes o que eu acabo de ensinar, eu vou precisar praticar, eu vou precisar viver. É isso mesmo. É isso que acontece conosco. Mas é importante, é necessário. Aprenda. Se coloque nas mãos de Deus como um verdadeiro aluno, um verdadeiro aprendiz, que está disposto a aprender com o seu verdadeiro professor, o Pai de amor, que não faz isso porque não gosta de você ou porque ele quer o seu mal. Pelo contrário, ele permite tudo isso porque ele te ama. Ele repreende aqueles que amam, aqueles que ele ama. É isso mesmo. Isaías falou, Ezequias falou, eu aprendi, foi para o meu bem. Deus fez o que foi necessário. Ainda bem que Ezequias aprendeu. Espero que você aprenda. Não reclame, não murmure. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque você vai sair melhor. Você se tornará uma pessoa melhor. E Deus vai te usar tremendamente. Guarde essa frase no seu coração. Antes de trabalhar através de você, Deus vai trabalhar em você. Antes de trabalhar através da sua vida, Deus vai trabalhar na sua vida. É isso mesmo. Guarde isso no seu coração. Fique na paz, que Deus te abençoe. Se você gostou da palavra, curta, comente, inscreva-se no canal, compartilhe e vamos ajudar essa palavra a chegar a outras vidas, porque eu creio que é esse evangelho que nós precisamos pregar. Não é um evangelho de facilidade, é o evangelho real, o evangelho verdadeiro, o evangelho que nos faz colocar a mão na consciência, que nos faz aprender, o evangelho que não dá melzinho na nossa boca não, mas que nos dá a verdade, que vai nos ajudar a crescer e avançar a cada dia. Fique na paz, que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus.